Juan Balistreri nació en la ciudad de Córdoba, Argentina. Tiene 6 hijos: Iván, Abel, Carolina, Evelyn, Samuel y Luca. Está casado con Laura Leto, junto a quien administra la Fundación Manantial de Vida, con sede local en Córdoba capital. Es el director y profesor del Centro de Entrenamiento Ministerial a Distancia, CEMAD. En el año 2004, dio inicio a la primera escuela de liderazgo de avanzada, con la intención de ser una herramienta para edificación del cuerpo de Cristo. En la actualidad, Manantial de Vida se ha extendido a lo largo de Argentina, Cuba, Estados Unidos y España. Muy bien, quiero invitarles a colocarse en pie todos juntos bem, y vamos a recibir con mucho cariño al apóstol Juan Balistreri desde Córdoba, Argentina. Está aquí con nosotros. Buenas tardes. Boa tarde. Ya buenas tardes. Já é uma boa tarde. Realmente nos sentimos siempre agradecidos y honrados a Dios por estos lugares. Realmente sempre nos sentimos agradecidos e honrados a Deus por esses lugares. Desde que conocimos a los apóstoles Gustavo y Karina Desde que nós Lara, conhecemos aos apóstolos Gustavo e Karina Lara, ha sido un crecer permanente tem sido crescimento permanente en disfrutar la edificación del cuerpo de Cristo en lo que Dios nos ha asignado. e o desfrutar do corpo de Cristo naquilo que Deus nos encomendou como tarefa. Es mi gratitud a Dios por ellos, por Amén. estos escenarios, A minha gratidão por eles, por estes cenários, a todos los ancianos a todos os y anciãos las iglesias de la Red Unge, e as igrejas da Rede Unge, que nos hace sentir sin ningún tipo de límites ni de diferencias. que nos faz sentir sem nenhum tipo de limites ou diferenças. Damos gracias a Dios también por saber que hay cosas que hemos podido hacer y otras que vienen por hacer. Agradecemos a Deus também porque sabemos que há coisas que nós já podemos fazer e outras que ainda serão feitas. Y por más que nos quieran sacar el nerviosismo de arriba, E por mais que queiram nos tirar o nervosismo de cima, siempre estamos un poco nerviosos. nós sempre estamos pouco nervosos. Por ahí tenemos deseo que esto nunca empiece Por lado, nós temos o desejo de que isso nunca y comece, por otro lado no vemos la hora que termine. e por outro lado, não vemos a hora que termine. Por el sentido de responsabilidad Pelo, en lo que se construye. pelo sentido de responsabilidade daquilo que se constrói. Y mi apreciación especial a mi hermano, que yo no sé cómo hace para soportar tanto tiempo traduciendo. Mi honor y mi respeto a ti, hermano. Estuvo con nosotros en Sao Paulo Esteve conosco em São Paulo, y cuando me preguntaron cómo fue la traducción, e quando me perguntavam como foi a que tradução, para mí es más que traducción, es interpretación, que para mim é mais do que tradução, é interpretação. fue la primera vez que sentí que nunca había tenido traducción. Foi a primeira vez que eu senti de que nunca houve tradução, Sin impedimentos. sem impedimentos. Gracias, hermano. Gracias por tu servicio de amor. Usted tendrá que saber cómo colocar todo lo que oye. Você terá que saber como colocar, posicionar tudo aquilo que você ouve. Y yo tengo una forma de decirlo que yo sé que algunos ya se han cansado de oírlo. E eu tenho uma forma de dizer aquilo que eu sei que algumas pessoas já se cansaram de ouvir. Podemos venir a estos encuentros con dos mentalidades. Nós podemos vir a esses encontros com duas mentalidades. Mentalidad de bolsa, A mentalidade de bolsa, todo lo oigo y cae en algún lugar de la bolsa. tudo eu ouço e vai cair em algum lugar da sacola. Y después cuando llegamos a casa hay que tirar todo para ver a dónde está lo que oí. E depois, quando chegamos em casa, nós vamos ter que sacudir a sacola para ver onde está tudo que eu coloquei ali. O podemos construir una mentalidad de biblioteca, Ou nós podemos construir uma mentalidade de biblioteca, clasificar la información classificar a informação y que en el paso de los días e que com en el paso de los días o passar dos dias
recordarnos a dónde está lo que no es útil para la edificación. Possamos lembrar aquelas coisas que não são úteis para a edificação. Creo que tenemos una palabra en las cartas apostólicas muy atinada a este tiempo. Creio que nós temos uma palavra nas cartas apostólicas muito pontuais, específicas para esse tempo. Y es la palabra y luego puso Dios. E é a palavra "e logo pôs Deus". Y esa palabra y luego puso Dios es orden de edificación. E esta palavra "e logo pôs Deus" é uma ordem na edificação. Y yo creo que la gran responsabilidad de los que trabajan apostólicamente para organizar estos eventos E eu creio que a grande responsabilidade daqueles que trabalham apostolicamente para organizar esses eventos es invitar, é convidar, convocar, convocar, sabiendo quién viene luego de lo que ya se edificó. sabendo quem vem logo daquilo que já foi edificado. Y en ese sentido yo me pongo a disposición y a servicio del apóstol, E nesse sentido eu me coloco à disposição e ao serviço do apóstolo, porque queremos ser un luego en la edificación. porque queremos ser um logo na edificação. Nadie juntaría en una edificación Ninguém juntaria na edificação al que pone cimientos aquele que coloca fundamento, cimento, con el que pone luces. com aquele que liga as luzes. Están en la misma edificación, Eles estão na mesma edificação, pero no hay un orden. mas não há uma ordem. Entonces lo más probable es que tengamos obreros en conflicto. Então, o mais provável é que nós tenhamos obreiros em conflitos. Entonces confiamos Então, nós en confiamos este nivel de amor, neste nível de amor, de vínculo de y vínculo de edificación, e de edificação, que cuando somos convocados a estos encuentros, em que, quando somos convocados a estes encontros, queremos ser un luego de Dios. nós queremos ser um logo de Deus. No queremos predicar algo que se nos ocurrió. Não queremos pregar algo que simplesmente nos passou na mente. Nos tenemos que salir de la edificación local, Nós temos que sair da edificação local, sabiendo que estamos en un ámbito global, sabendo que estamos inseridos em um ambiente a global, donde las cosas que podamos decir por el Espíritu onde as coisas que possamos dizer pelo Espírito traiga una edificación a todo el cuerpo de Cristo. tragam uma edificação a todo o corpo de Y Cristo. con eso en mente, E assim é que, com isso em mente, le pedimos paciencia. pedimos a vocês Si paciência. repetimos conceptos, Se repetimos conceitos, yo ya no tengo problema con repetirlos. eu já não tenho problema com repeti-los. Y espero que ustedes tampoco. E espero que vocês tampouco. Que la repetición de conceptos vuelva a ser parte de la conducta del entendimiento. Que a repetição de conceitos volte a ser parte da conduta do entendimento. Porque el objeto de esto es que haya un luego mayor Porque o objetivo disso é que haja um logo maior y no satisfacer un conocimiento e não apenas satisfazer a um conhecimento que solo pasa en nuestra cabeza. que somente acontece em nossas cabeças. Quisiera recordar 6 cosas Eu gostaria de lembrar 6 coisas que me mantienen a mí en el eje. que me mantêm no eixo, no ponto. Yo no puedo hacer corporativo todo, pero sí compartirles a ustedes esto. Eu não posso ser corporativo em tudo, mas eu posso sim compartilhá-los isto. 6 cosas que me recuerdan de por qué estoy en este privilegiado escenario. 6 coisas que me fazem lembrar ou saber de por que estou nesse privilegiado cenário. Número 1, estamos aquí Número 1, nós estamos aqui porque Dios tiene porque Deus tem un propósito eterno. um propósito eterno. Esto significa E isto significa que nada pasa en la historia sin que Dios no lo controle. que nada acontece na história sem que Deus esteja no controle. Ahora Dios tomó su propósito eterno Agora, Deus tomou seu propósito eterno y no hizo de manera violenta ese propósito, e Ele não fez este propósito de maneira violenta, sino que lo legalizó senão que Ele o legalizou y hizo un pacto eterno. e Ele o fez um pacto eterno. Estamos aquí porque hay un propósito eterno. Nós estamos aqui porque há um propósito eterno. Esa voluntad interna de Dios está legalizada por un pacto eterno. Esta vontade interna de Deus está legalizada por um pacto eterno.
eterno. Todo eso sucedió sin que nosotros existiéramos naturalmente. E tudo isso aconteceu sem que nós existíssemos naturalmente. Número 3, Número 3. ese pacto eterno Este pacto eterno, fue a través de toda la historia, ele foi através de toda a história, dispensándose por Dios dispensando-se pelo próprio Deus entre los hombres. entre os homens. Y en la medida que cada generación E na medida em que cada geração iba entendiendo la vigencia de ese pacto, ia entendendo a validade, a vigência deste pacto, lo iban manifestando. ele também os manifestaria. Por lo tanto, era determinante Portanto, era que determinante cada ser humano que cada ser humano que nacía en la tierra que nascia na terra entendiera la vigencia en qué pacto había nacido. entendesse a vigência do pacto no qual havia nascido. Quien lograba entender esta vigencia, Quem conseguia entender esta vigência, la voluntad de Dios se daba a conocer a esas personas. a vontade de Deus era dada a conhecer a estas pessoas. Sería totalmente inútil tratar de oír a Dios Seria algo totalmente inútil tratar de ouvir a Deus si el pacto en el que opero no está vigente Si o- según Dios. se o pacto no qual opero não está vigente segundo Deus. Cuando Sansón vio que su pelo creció, Quando Sansão viu que o seu cabelo cresceu, lo que él entendió o que ele entendeu es que el pacto de Dios estaba vigente con él. era que o pacto de Deus estava vigente para com ele. Los asuntos morales Os assuntos morais y las cualidades de Sansón e as qualidades de Sansão no están para ser predicadas en una reunión de jóvenes, não estão para serem pregadas numa reunião de jovens, sino para entender que cuando un hombre entiende la vigencia del pacto, senão para entender que quando um homem entende a vigência de um pacto, tendrá terá las fuerzas necesarias as forças necessárias para cumplir cumprir con la porción com a porção del propósito eterno de Dios. do propósito eterno de Deus. Después nosotros, Depois nós, en nuestra imaginación, em nossa imaginação, usamos los ejemplos bíblicos usamos os exemplos y los bíblicos traspolamos, e os traspassamos, pero fueron hombres que entendieron mas foram homens que entenderam la vigencia del pacto. a vigência do pacto. Si nos hubiese tocado nacer en los días de Noé, Se nós tivéssemos nascido nos dias de Noé, más nos hubiera valido saber ser carpintero. seria melhor que soubéssemos ser carpinteiros, Porque si querías trabajar con Noé, porque se você quisesse trabalhar com Noé, la vigencia de ese pacto a vigência desse pacto era la construcción de un arca. era a construção de uma Si arca. te hubiese tocado nacer con David, Se você tivesse nascido nos dias de Davi, tendrías que haber identificado el ejército de David. você teria que ter identificado o exército de Davi. A ver, ¿cuántos quieren en esta mañana que juntos podamos decir, Señor, Quantos querem aqui nesta manhã que juntamente possamos dizer, Senhor, alumbra los ojos ilumina os meus de olhos nuestro entendimiento do nosso entendimento para entender la vigencia del pacto para entender a vigência do pacto en la que yo nací, no qual eu nasci, para ver algo puntual, para ver algo específico que es el avance del propósito eterno de e que é o Dios. avanço do propósito eterno de Deus. Número 4, Número 4, no solamente tenemos un pacto vigente, não somente temos um pacto vigente, sino que ese pacto nos pone en un reino, senão que esse pacto nos estabelece em um reino que es la forma en la que Dios gobierna e que é a forma na qual Deus governa a las personas que entienden la vigencia de ese pacto. as pessoas que entendem a vigência desse pacto. Entender el pacto de Dios no es una nueva doctrina, Entender o pacto de Deus não é uma nova doutrina, sino que nos pone dentro de un ámbito a donde Dios gobierna. senão que isso nos coloca dentro de um ambiente onde Deus é quem governa. Y a eso vemos que Jesús le llamó el reino de Dios. E a isto nós vemos que Jesus chamou de o reino de El Deus. reino de Dios tampoco es una doctrina que vamos inaugurando. O reino de Deus tampouco é uma doutrina que vamos inaugurando. ¿Cómo se gobierna ese reino? Como se governa esse reino? Por la voluntad de Dios. Pela vontade de Deus. Y a eso los apóstoles le llamaron la verdad presente, E a isto os apóstolos chamaram de a verdade presente, que es la actualidad que sale de la boca de Dios que é a atualização, a atualidade que sai da boca de y Deus, nos mantiene vivos que nos mantém vivos en el espíritu, no espírito, en el alma na alma y en el cuerpo. e no corpo. Y número 6, E número 6, la iglesia a igreja edificada en la cruz, edificada na cruz,
bien se dijo hoy y se habló Bem de la- foi dito bem hoje e se foi falado sobre la iglesia gloriosa. sobre a igreja gloriosa. Hay una iglesia que está edificada, Há uma igreja que está que edificada, está terminada. que está pronta, Para terminada. nosotros son los diseños eternos de Dios. Para nós são os desenhos eternos de Deus. Pero eso que se nos explicaba recién, Mas isso que nos foi explicado recente. hay una versión natural de la iglesia, Há uma versão natural da la igreja, que tocamos, aquela que tocamos, pero no edificamos algo que queremos, mas nós não edificamos algo que queremos, sino que esa gloriosa senão que esta gloriosa puede ser manifestada possa ser de manifestada manera local de maneira local y global. e global. Estas 6 cosas me hacen a mí mantener el eje. Gracias por su tiempo, Estas, pero espero que se pueda comprender. estas 6 coisas são as que me fazem me manter no ponto, no centro, e espero que elas possam ser compreendidas. Me ayuda su propósito eterno, Você me ajuda, o seu propósito eterno, legalizado en su pacto eterno, legalizado no seu pacto eterno, manteniéndome vigente en el pacto, mantendo-me vigente no pacto, porque me tocó nacer en la tierra dentro de un pacto vigente, porque eu nasci na terra dentro de um pacto vigente, para ser gobernado en su reino para ser governado em seu reino y poder ser parte de la iglesia que lo manifiesta en la tierra. e poder ser parte da igreja que o manifesta sobre a terra. Dentro de ese cuadro hay un punto Dentro desse quadro há um al ponto que quisiera también aprovechar el tiempo que me han dado para participar con ustedes. do qual eu gostaria de aproveitar o tempo que me deram para participar entre vocês. Si la iglesia ha de tener un efecto global, Se a igreja terá um efeito, deve ter um efeito global, en la medida en lo que podemos entender que global existe en un término espiritual. e na medida em que possamos entender que global existe com um tempo espiritual, Más que una mentalidad mais do que uma mentalidade de viajar por el mundo, de viajar pelo mundo, que sea una mentalidad que seja uma mentalidade cultivada en el espíritu. cultivada no espírito. Miles de personas jamás saldrán de su ciudad. Milhares de pessoas jamais sairão das suas cidades. Eso no significa que no estemos edificando algo global. E isso não significa que não estejamos edificando algo global. Global no es soñar con un avión. Global não é sonhar com um avião. Global es poder configurar la mayor medida de Cristo Global é poder configurar uma maior medida de Cristo en nuestra alma. em nossa alma. Para eso le pido que me acompañen en Primera de Tesalonicenses 5:23 Para isso eu peço que você me acompanhe em 1 Tessalonicenses 5:23 y yo puedo leerlo. e eu posso ler. Y el mismo Dios de paz os Yo- santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Teniendo en cuenta que vamos a tener otras participaciones, Levando em conta que nós teremos aqui outras participações, no me pone mal tomarme unos minutos para decir algunas cosas. eu não me sinto mal de tomar alguns minutos para dizer algumas coisas, Porque si el espíritu de estos encuentros es también nivelar el entendimiento, porque o espírito desses encontros é também nivelar o entendimento, también nos van a ayudar algunas cosas a poder comprender também nos ajudarão algumas coisas poder compreender desde las escrituras desde as escrituras algunos conceptos que van a transformarse en espirituales. alguns conceitos que se transformarão em espirituais. Les hago una pregunta y usted la puede contestar. Yo- ¿Usted sabe cómo llegó a ser la Biblia, una Biblia en sus manos? Eu lhe faço uma pergunta, espero que você me possa responder. Você sabe como a Bíblia chegou a ser a Bíblia que está em suas mãos? Seguramente sí, Seguramente sim, pero déjeme compartirlo. mas deixe-me compartilhar.
Antes de que la Biblia fuera un libro, Antes de que a Bíblia fosse um livro, era una suma de conceptos transmitidos solo verbalmente. era uma soma de conceitos que eram transmitidos apenas verbalmente. Es decir, Ou seja, ningún estudioso serio nenhum estudioso sério diría cuántos años fue esto. diria há quantos anos foi isto. Y si uno tiene la oportunidad de hablar cara a cara con alguno de ellos, E se você tivesse a oportunidade de falar cara a cara com alguns deles, y es serio, e é sério, dicen no sabemos e ele te diria, não sabemos cuántos cientos y cientos de años quantas centenas e centenas de anos la Biblia a Bíblia era solo algo que las personas hablaban. eram apenas algo em que as pessoas falavam. No era algo que estuvo siempre escrito. Não foi algo que esteve sempre escrito. Así que primeramente es bueno saber Assim que primeiramente é bom saber que antes de que nosotros confiemos en una hoja y en un papel, de que antes que eu e você confiemos em uma folha, em um papel, todo esto fueron conceptos hablados tudo isto foram primeiramente conceitos falados, de generación en generación, de geração em geração, hasta que, até que llegado cierto tiempo, chegou um determinado tempo se comenzó a escribir. e se começou a escrever. Y es curioso porque se comienza a escribir desde la mentalidad compleja de los hebreos. E é complexo porque ela começa a ser escrita desde a mentalidade complexa dos hebreus. Y la complejidad en el idioma hebreo E a complexidade do idioma hebraico, hebreu, es que nada es como parece. é de que nada é aquilo que parece. Usted lee algo, Você lê algo, pero no es lo que parece. mas não é aquilo que parece ser. Y en esto comenzamos a ver la necesidad E nisto nós começamos a ver a necessidade de leer, de ler, de leer sin sin fastidio. sem cansar, Porque nada de lo que nosotros queremos ver en nuestra generación porque nada daquilo que nós queremos ver em nossa geração es como parece, é como parece, ni siquiera como cuando lo leemos. nem sequer como quando o lemos. Dicho esto, E tendo dito isto, se tradujo al griego, foi traduzida ao grego, a donde todo tiene que ser como se lee. aonde tudo tem que ser como se lê. Es decir, de ser algo verbal Ou seja, ao dizer algo verbalmente, a una encriptación ainda como encriptação hebrea. hebraica, Luego tratar de explicarlo todo. Logo- Recién se nos dijo. logo tratar de explicar tudo isso, Sumado a eso, e somado a isto, 2000 años, 2000 los anos, predicadores interpretando os pregadores interpretando algo que por miles de años fue hablado que por milhares de anos foi apenas falado, de un idioma de um idioma que nunca dice lo que dice, que nunca diz aquilo que diz, traducido a alguien que lo quiere decir todo traduzido a alguém que queria dizer tudo y predicado por alguien que quiere decir lo que él quiere e decir. pregado por alguém que quer dizer aquilo que ele quer dizer. Así que usted allí tiene la Biblia. Allí tiene la Biblia. Assim você tem a sua Bíblia em mãos. ¿Es este un menosprecio a la escritura? Usted Isso- sabrá que no. Isso é um menosprezar as escrituras? Você sabe que não. Lo que estamos diciendo es que tenemos un gran peso de responsabilidad. O que nós estamos dizendo é que nós temos um grande peso de Y en responsabilidade. los entrenamientos que se nos ha dicho, E nos treinamentos dos quais nos foram en los falados, cuales debemos hacer un profundo hincapié, e nos quais nós devemos fazer uma profunda ênfase, es cómo conecta nuestra vida é como conectar a nossa vida con la palabra, com a palavra escrita com a palavra escrita o las escrituras. ou as escrituras, Porque las escrituras existen porque as escrituras existem para tejer de alguna manera para poderem tecer de alguma el maneira pensamiento de Dios o pensamento de Deus en su expresión más pequeña, na sua menor expressão, para causar una chispa. para causar uma faísca. Cuando Eliseo le dice a Elías, Quando Eliseu diz a Elias, y Elías no quería que lo siguiera Eliseo,
E Elias não queria que Eliseu o seguisse. Eliseo le dijo que sí lo iba a seguir. Eliseu diz que sim, que o seguiria. Eliseo le dice la siguiente expresión: Eliseu então diz a seguinte expressão: vive Jehová, vive Jeová, pero cuidado, mas cuidado, vive tu alma, vive a sua alma, que yo no te dejaré. que eu não te deixarei. La traducción allí dice A tradução aí diz que Eliseo vio algo en el alma de Elías. que Eliseu viu algo na alma de Elias. Algo estaba viviendo en el alma de Elías. Algo estava vivendo na alma de Elias. Y él le pide una doble porción, E ele pede uma porção dupla, lo cual nosotros hemos interpretado o qual nós temos interpretado como hemos querido. da forma como queremos. La palabra doble, A palavra duplo, como de duplicar, como de duplicar, no existe en la escritura. não existe na Escritura. La palabra allí doble A palavra duplo aí es el poder de cambiar. é o poder de mudar. Como David cuando cambió su rostro. Como Davi quando mudou o seu rosto. Y lo que Eliseo le está pidiendo a Elías E o que Eliseu está pedindo a Elias es que él vio en su alma algo. é de que ele viu algo na sua alma. Y el tema del alma E o tema da alma comienza a ser começa a y ser cobra relevancia e adquire relevância en todas las escrituras, em toda a Escritura, porque si en los días porque se nos dias de Noé de Noé más les convenía era mais conveniente saber sobre madera, saber sobre si en madeira, los días de David se nos dias de Davi debíamos de saber deveríamos saber acerca de cómo es un ejército, acerca de como é um exército, hoy a la iglesia le conviene saber hoje convém a igreja saber tudo lo que tiene que saber o que tem que saber referente al alma. referente à alma. La riqueza A riqueza y la pobreza e a pobreza en términos de productividad em termos de produtividade de la iglesia a niveles globales, da igreja a nível global, esto no es mi ocurrencia, e isso não é algo que me ocorre. acabo de leerlo en la carta a los tesalonicenses, Eu acabo de ler isso na carta aos es el Tessalonicenses. entendimiento É o entendimento de cómo opera de como opera el alma humana a alma humana en función em função al propósito eterno de Dios. do propósito eterno de Deus. El alma humana A alma humana es la madera del carpintero, é a madeira do es carpinteiro, el hierro del herrero, é o ferro para o ferreiro, es lo que el agua le es a un barco. é o que a água é para um barco. Entender Entender cómo opera como opera el alma humana. a alma humana. Pablo, después de haber escrito a los tesalonicenses, Paulo, depois de haver escrito aos Tessalonicenses, la iglesia que más le comprendió a Pablo el sentido de expansión del evangelio, a igreja que mais compreendeu a Paulo quanto ao sentido de expansão do tomando las evangelho, palabras dichas anoche, tomando as palavras que foram ditas ontem à noite. si alguien entendió de expansión, Se alguém entendeu de expansão, fueron los tesalonicenses. foram os Tessalonicenses. Pero la exhortación ahora Mas a exortação agora es la santificación completa é a completa santificação de todo nuestro ser, de todo o nosso ser, espíritu, espírito, alma y cuerpo, alma e corpo, los cuales son indivisibles. os quais são indivisíveis. No somos tres, Nós não somos três, es la operación de uno, é a operação de um, es la plenitud de uno é a plenitude de um en el alma, na alma, entendiéndola entendendo-a como la parte operativa como a parte operacional, de todo operativa lo que oímos. de tudo o que ouvimos. Hebreos Hebreus, capítulo 9, capítulo 9, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 39, versículo y ya voy 39, a volver a Eliseo. e já vou voltar a Eliseu. Pero nosotros no somos de los que retroceden,
Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para perdición, para a perdição, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, sino de los que retienen fe. mas daqueles que creem. Y allí la palabra preservación E aqui a palavra es preservação la misma que salvación. é a mesma palavra para preservação. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para Nós não somos do que retrocedemos, mas somos daqueles que têm fé para la salvación del alma. a salvação da alma. Yo creo que esta generación va a poner la palabra alma sobre negrilla, Eu creio que esta geração colocará a palavra alma sobre negrito, porque se ha instalado un pensamiento en nosotros, porque foi instalado um pensamento em nós, el cual yo comparto, do qual eu compactuo, que debemos de tener cuidado de no ser almáticos. de que nós devemos ter o cuidado de não sermos almáticos. La pregunta es ¿cómo? A pergunta é como, Si tenemos una. se nós temos uma. Y yo entiendo la expresión. E eu entendo esta expressão. Lo que sucede es que esta expresión, O que acontece é que esta expressão, que como generación que como geração, debemos de darle el lugar nós devemos dar lugar que los apóstoles le daban que os apóstolos davam a qué pasa y qué sucede ao que acontece, ao que sucede en el alma. na alma. Hebreos 4:12 es uno de los versículos más conocidos entre nosotros. Hebreus capítulo 4, verso 12 é um dos mais conhecidos Nos entre habla nós. de la palabra de Dios, E nos fala da palavra de que es Deus, viva y eficaz, que é viva e eficaz, y que es más cortante que espada de dos e filos, que é mais cortante do que uma espada de dois y gumes, que tiene un objetivo: e que tem um objetivo: partir el alma. partir a alma. Así que si podríamos decir, ¿para qué se nos está hablando la palabra de Dios? Então, se pudéssemos dizer para que a palavra de Deus nos está sendo dita, Allí la falada, palabra de Dios es Cristo, aqui a palavra de Deus é Cristo, y como Cristo es predicado, e como Cristo é pregado, el objetivo es partir el alma, o objetivo é partir a alma, desarmarla. desarmá-la, La palabra es quien desarma algo que dejó de funcionar. e a palavra é como quem desmonta, desarma algo que deixou de El funcionar, mecánico que saca las partes del motor mecânico que tira as partes de um motor y lo vuelve a armar, e o volta a arrumar, porque Dios no está en el negocio porque Deus não está no negócio de la extinción del alma, da extinção da alma, sino de la transformación y el recupero para lo que Él la diseñó. senão da recuperação para aquilo para o qual Ele a desenhou. Dicho esto como fundamento y base de lo que venimos hablando, E tendo dito isso como fundamento e base do que estamos falando, algunos minutos de popularidad para el mensaje. alguns minutos de popularidade para a mensagem. Si nosotros no comprendemos por el Espíritu esta realidad del alma, Se nós não compreendermos pelo Espírito a realidade da alma, no sabremos cómo frenar la locura en el mundo. não saberemos como frear a loucura do mundo. Y la locura dentro E a loucura dentro de la administración da administração de los asuntos del reino. dos assuntos do reino. Ayer se nos dieron estadísticas. Ontem nos foi dada uma estatística. Las estadísticas As estatísticas sirven solo para toma de decisiones. servem apenas para tomada de Si decisões. voy a oír la estadística apostólica, Se eu vou ouvir uma estatística apostólica, yo debo de comenzar a activar mi pensamiento. eu devo começar a ativar o meu pensamento. Porque si la Biblia en el comienzo fue algo hablado, Porque se no primeiro plano, no começo, a Bíblia foi apenas algo falado, antes de ser un libro sagrado, antes de ser um livro sagrado, fue palabra santa. ela foi palavra santa. Nosotros deberemos de recobrar la expresión de la palabra y la confiança entre los hombres y mujeres de Dios, Nós devemos recuperar a confiança na palavra dos homens de no Deus, para salirnos de las escrituras, não para sairmos das Escrituras, sino que ellas trabajen como una baranda senão que elas
trabalhem como um balizador para no caer en falsas para doctrinas. que não caiamos em falsas Las doutrinas. escrituras están como baranda y piso de un puente. As escrituras estão como um balizador e o piso de uma ponte. Pero sin lugar a duda Dios hablará abundantemente en este tiempo. Mas sem lugar a dúvidas, Deus falará abundantemente nesse tempo. Y deberemos de alcanzar en estos auditorios gente que por el Espíritu E deveremos alcançar nesse auditório pessoas que, pelo Espírito, identifique quién está hablando en el Espíritu, identifique aqueles que estão falando no Espírito, para no quemar nuestra vida estudiando al predicador, para não queimar a nossa vida estudando ao pregador, sino identificando la palabra que sale del Espíritu. sim identificando a palavra que sai no Espírito. Si la iglesia Se a igreja, en el siglo XXI, século 21, hablo de la iglesia en modo lineal, e falo da igreja em modo lineal, la que vemos, aquela que los podemos ver, contemporáneos, os no contemporâneos, nos volvemos expertos não nos tornamos experts en el alma humana, na alma humana, en su diseño. no seu desenho. ¿Para qué Dios la diseñó? Para que a Deus desenhou? ¿Por qué tenemos una? Porque temos uma. Todo lo que oigamos Tudo que possamos en ouvir función del propósito eterno. em função do propósito eterno. Si el propósito eterno de Dios Se o propósito eterno de Deus es el que gobierna nuestro caminar en la tierra, é o que governa o nosso caminhar na el terra, alma humana a alma humana es determinante é determinante en su comprensión, na sua en su compreensão, estructura, na sua en estrutura, su sustancia, na sua para substância, saber cómo se salva, para saber como ela é salva, cómo permanece salva, como permanece salva, cómo llega al final de la habitación del humano operando en los beneficios para lo que fue diseñada. como ela chega no final do humano operando para o que ela foi desenhada. Si no, esto explicaría la locura en los mundos llamados evangélicos. Senão isto explicaria a loucura do mundo chamada evangélicos. Pasan locuras que ya las tenemos asumidas como normal. Há loucuras que acontecem que nós já assumimos como sendo normais. Y no quiero entrar allí porque Yo- ese no es el punto ahora. E eu não quero entrar aí porque esse não é o ponto agora, Pero mi punto es mas o meu ponto é su propósito, o seu propósito, su pacto, o seu pacto, cómo Dios nos permitió participar de ese propósito. como Deus nos permitiu participar deste Y propósito. para ser participantes de ese propósito, Para ser participantes desse propósito, Dios nos dio un alma. Deus nos deu uma alma. Les animo Eu lhes animo en el Señor no Senhor a que parte de lo que usted y yo nos vamos a llevar de toda la riqueza de estos días, a que parte das riquezas que eu e você levaremos desde esses dias, le pidamos al Señor un entendimiento. peçamos ao Senhor entendimento. Yo oí al apóstol anoche cuando él hablaba acerca de la seducción que produjo en su espíritu el asunto que luego nos compartió. E quando ontem à noite o apóstolo falava da sedução que produziu no seu entendimento aquilo que ele nos dizia, Me pasa exactamente lo mismo, me acontece exatamente a la mesma coisa. incompetencia de poder explicar. A incompetência de poder explicar. Pero si no se puede explicar, Mas se não se pode ser explicado, transmitamos la inquietud espiritual, transmitamos ao menos a inquietação espiritual, la importancia de a importância el entendimiento do entendimento del alma da alma del hombre. do homem. Juan le dijo a su amigo, João disse ao seu amigo: amado, amado, yo deseo que seas prosperado eu desejo que seja próspero en todas las cosas. em todas as coisas. Y para mí Juan aquí pone un elemento que es contundente E para mim, João põe um elemento aqui que é primordial, y es cómo e é como prospera prospera tu alma. a tua alma. Lo voy a decir de una manera que yo la pueda comprender. Eu vou dizer de uma maneira que eu possa compreender. Si no prospera tu alma, Se a sua alma não prospera, prefiero que sigas a donde estás. eu prefiro que você siga no lugar onde você está, Porque si el alma prospera, porque se a alma prospera, toda prosperidad
toda prosperidade va a producir vai produzir el efecto y el beneficio o efeito e o benefício para lo que Dios lo diseñó. para o qual Deus o desenhou. Dios solo prospera Deus somente prospera aquello que prospera aquilo que prospera su propósito eterno. o seu propósito eterno. Dios no obtiene una prosperidad personal Deus não tem uma prosperidade pessoal independiente independente de su propósito. do seu propósito. Ahora bien, Agora, si podemos ir a la ley que Jesús dijo, a la ley del principio. se podemos ir à lei do princípio do qual Jesus disse, A Jesús le preguntaron acerca del divorcio a Jesus o perguntaram acerca do divórcio, y lo único que querían los fariseos e a única coisa que os fariseus queriam no era saber sobre el divorcio. não era saber sobre o divórcio. A la gente pregunta cosas que no le interesa saber. As pessoas perguntam coisas das quais elas não querem saber. A Jesús lo seguían dos tipos de personas. Dois tipos de pessoas seguiam a Lo voy a Jesus. decir ayornado al siglo XXI. Eu vou dizer da forma do século 21. Los de River y los de Boca. Os de River e os de Boca. Las preguntas que le hacían a Jesús As perguntas que faziam a Jesus eran teológicas eram teológicas o ideológicas ou para ideológicas saber qué Jesús pensaba. para saber o que Jesus pensava. Había dos grandes escuelas de pensamiento. Haviam ali duas grandes escolas de pensamento. La idea era hacerle decir a Jesús si era de River o era de Boca. A ideia ali era ver se Jesus dizia se ele era de Boca ou de De River. esa manera, de un plumazo, E desta maneira le dividían el auditorio. ele dividiria o auditório. Ve que todas las preguntas tienen víboras adelante y atrás. Você sabe que todas as perguntas têm vírgula na frente Pero e los atrás. signos de pregunta son víboras. Todas as perguntas têm cobras, víboras na frente e atrás. Son víboritas. São víborazinhas. Pero Jesús Mas Jesus, aprovechaba a decir en algunos casos, em alguns casos, Princípios aproveitava a eternos. dizer princípios eternos. y cuando le preguntaron por el divorcio, él da una respuesta lineal E quando lhe perguntam sobre o divórcio, lhe dá uma resposta lineal y coloca a Moisés en lo lineal. e coloca Moisés no Pero él da lineal. una respuesta eterna. Mas ele dá também uma resposta eterna. Y eso es lo que nos toca todos los días a nosotros. E isso é o que nos compete todos os Tomar dias a nós. determinaciones lineales, As determinações lineais, pero tener posiciones eternas. mas termos posicionamentos eternos. Y Jesús le dice lo de E Moisés, Jesus diz de Moisés, pero le dice, mas al principio no fue así. mas ele diz, a princípio não foi assim. Y la palabra allí al principio E esta palavra, a princípio, no solamente involucraba al varón y a la mujer, não somente envolviam o homem e a mulher, sino que involucraba todas las cosas. senão que envolviam todas as Lo coisas. que Jesús está diciendo es al principio no había nada separado. O que Jesus estava dizendo é, no princípio não havia nada separado. En el principio todo era una sola No cosa. princípio tudo era só uma coisa. Al comienzo no había No división. começo não havia divisão. No estaba dividido nada. Nada estava dividido. No había separación. Não havia separação. Y lo que dice Jesús es, E o que Jesus diz é, no separe el hombre não separe o homem lo que Dios unió, juntó. aquilo que Deus uniu, juntou. Y allí la palabra E juntar ali a palavra juntar es la palabra pacto. é a palavra pacto. Y lo que Jesús está diciendo O que es, Jesus está dizendo en é, el pacto no eterno, pacto eterno, antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de que todas as coisas fossem criadas, todo estaba unido tudo estava unido y nada estaba separado. e nada estava separado. Claro, ellos nunca entendieron eso. Claro, eles nunca entenderam isso. Más bien nosotros usamos ese versículo y no, Normalmente nós usamos esse versículo nos hagamos por superados,
e nos damos por superados, porque lo usamos en la boda cuando el novio y la novia se están yendo porque usamos geralmente quando o noivo e a noiva estão indo y con fotógrafo preparado de antemano, e com um fotógrafo preparado el novio y la novia antecipadamente. gira su rostro hacia el ministro O que los ha casado noivo e a noiva, quando já se casaram, voltam o rosto para o y el ministro. ministro le dice: no separe el E hombre o ministro diz: não separe o homem, lo que Dios ha unido. o que Deus uniu. Y ese momento E nesse momento debe quedar registrado por una eternidad. deve ficar registrado pela Eso solo eternidade. existe en la cabeza de un religioso. Isso só existe na cabeça de um religioso. Si hay algo que nunca he escuchado es a una persona seria de la que transforma pensamiento, decir: perdón por lo religioso que fui. Se algo que eu nunca escutei foi Hablo uma de ámbitos que no conocemos, no estoy hablando de ustedes. Excusa. No lo diga, no lo diga. Así que al principio no fue así. assim que ao princípio não foi assim. Si nosotros estamos pensando en el propósito eterno de Dios, Se nós estamos pensando no propósito eterno debemos de de Deus, volver a movernos en los principios eternos de Dios. devemos voltar a nos mover nos princípios eternos de Deus. Cuando la palabra no estaba en la Biblia, Quando a palavra não estava na Bíblia, pero ya estaba en la boca de Dios. mas ela já estava na boca de Deus. Cuando Dios determinó en su propósito eterno Quando Deus determinou no seu propósito eterno darse a conocer, dar-se a conhecer, no creó muchas cosas. não criou muitas coisas, Hizo la creación, e só fez a criação, y la creación e a criação era una sola cosa. era somente uma coisa. Y dentro de la E creación, dentro da criação, que fue la manera de comenzar de darse a conocer a Dios, e que foi a maneira com a qual Deus se começou a dar a conhecer, Dios creó al hombre. Deus criou o homem. Y cuando creó al E hombre, quando ele criou o homem, yo sé que usted todo esto lo sabe, eu sei que você sabe de tudo isso, por eso lo uso este primer día. e por isso eu uso esse primeiro dia. Creó al hombre alma viviente. Ele criou o homem, alma vivente. Y esa expresión alma viviente E esta expressão, alma vivente, es la que yo creo que está degradada é aquela que eu creio que está degradada, en concepto o conceito en nosotros. em nós. Porque inmediatamente apelamos a la reflexión apostólica. El primer hombre fue creado alma viviente, Primeiramente, nós apelamos ao conceito apostólico, o homem foi mas el criado postrero alma fue vivente, creado espíritu vivificante. mas o último foi criado espírito vivificante. Pero debemos de poder explicar esto. Mas nós devemos poder explicar isto. ¿Por qué el hombre Porque o homem es llamado alma viviente? é chamado alma vivente. ¿En colaboración a qué? Em colaboração a favor de quê? Al inicio Ao início de la manifestación da manifestação del propósito do eterno. propósito eterno. Dios crea al hombre alma viviente. Deus cria o homem alma vivente. Eso no es malo, Isso não é ruim, sino que es una forma y manera de expresar la naturaleza del alma. senão que é uma forma e maneira de expressar a natureza da alma. Cuando Dios creó al hombre Quando Deus criou o homem, alma viviente, alma vivente, le dio la sustancia lhe deu a substância y la capacidad e a capacidade de que Dios de que Deus pudiera ser expresado y representado en la tierra. pudesse ser expressado e representado na terra. Es decir, Ou seja, el alma humana a alma humana es la única sustancia en el universo é a única substância no universo capaz de reproducir capaz de reproduzir la eternidad de Dios a eternidade de Deus en algo tangible. em algo que possa ser tangível, tocável. Voy a repetir eso. Eu vou repetir isto. El alma humana A alma humana, tiene la sustancia ela tem a substância capaz capaz de hacer que lo eterno de fazer com que o eterno pueda tomar possa tomar acceso acesso, adquirir acesso al mundo natural. ao mundo natural. Por lo tanto, el alma del hombre E, portanto, a alma do homem
es el objetivo é o objetivo que podemos certificar pelo qual podemos a certificar, través de todas las escrituras, através de toda a Escritura, que Dios no va a renunciar. que Deus No va a renunciar. não vai renunciar. Así que si usted tiene una razón para valorar su vida, Assim que se você tem alguma razão para valorizar a sua vida, y este va a ser un punto de ignición para la macroevangelización, por decirlo de alguna manera, e esse é um ponto que será a ignição para a y el macroevangelização de alguma alcance que maneira, vamos a tener en el mundo, e o alcance que nós vamos ter no mundo es la necesidad de almas é a necessidade de almas para expresar para expressar la magnitud a magnitude de la salvación da salvação que nos ha sido dada. que nos foi dada. El alma, A alma, como lo hemos visto rápidamente y podremos ahondar después, como vimos rapidamente, poderemos nos aprofundar nisto depois, es un secreto de estado de Dios. é um segredo de estado de Deus. Me llamó la atención hace poco tiempo atrás, creo que meses, por lo menos para mí hace meses, Me chamou a atenção algo há meses atrás, para mim parece que foi meses, aparecieron nuevas imágenes que nunca habían salido apareceram novas imagens que nunca haviam saído de las torres das torres en Nueva York, em Nova York, del atentado. do atentado. El gobierno manejó O governo administrou por años por anos imágenes imagens que reproducidas en momentos real que reproduzidas no momento real hubiesen puesto en riesgo la gobernabilidad. teriam colocado em risco a governabilidade do país. Secreto de Estado. Segredos de Se Estado. guardó como misterio E isto foi guardado como um y se mistério fue dando a conocer a través del tiempo. e foi sendo dado a conhecer através do tempo. Dios fue manejando en la historia de las Escrituras Deus foi administrando a história das Escrituras una dispensación del conocimiento del alma del hombre. uma dispensação do conhecimento da alma do homem. Porque los daños colaterales Porque os danos colaterais del pecado do pecado en el hombre no homem, en función del alma em função da alma, hubieran sido escandalosos si todos hubiéramos sabido lo que pasó. teria sido escandaloso se todos soubéssemos o que foi que realmente aconteceu. Y hasta que una generación de hijos, E até que uma geração de filhos, personas a quien Dios irá levantando, que Él los tiene ya en cada asamblea local. pessoas a quem Deus vai levantando e que eles já os têm em cada assembleia local. No tengo nada ni contra los médicos ni contra los psicólogos. Estoy hablando de gente del espíritu, Eu não tenho nada nem contra os médicos ou psicólogos, eu estou falando de gente do Espírito, que los pessoas do incluye a Espírito. todos. E que inclui isso a todos. Tener una visión Ter uma visão espiritual espiritual de cómo el alma de los creyentes de como é a alma dos crentes, está procesando está processando la vida del espíritu a vida do Espírito que está siendo suministrada. que está sendo alimentada. Y cómo estamos siendo E como estamos indo, procesados e como estamos sendo processados en la vida de Cristo en nuestra alma. na vida de Cristo em nossa alma. Dios a través de Jeremías mostró qué pasó con el alma humana. Deus, através de Jeremias, mostrou o que aconteceu com a alma Los humana. profetas lo veían como una sombra, Os profetas viam isso como uma sombra, pero realmente fue una vasija que se cayó y se rompió en pedazos. mas realmente foi um vaso que caiu e se quebrou em pedaços. Esa es la idea del alma Essa é a ideia da alma cuando pierde su sentido de propósito. quando ela perde o seu sentido de Es propósito. un mundo partido O seu mundo quebrado, partido, y que luego es formado e que logo é formado conforme al ingenio humano. conforme o engenho, o Por pensamento eso la humano. palabra de Dios E por isso a palavra de Deus viene a partir el alma, vem para partir a alma, esa que se conformó aquela que se conformou fuera del diseño de Dios. fora do desenho de Deus. Por lo tanto, la eficacia E portanto a de eficácia ministrar la palabra de Dios de ministrar a palavra de va a Deus tener un efecto en el alma del hombre terá
terá um efeito na alma do va a haber homem, un recobro vai haver um de recuperar la estabilidad del ser humano dentro de la iglesia, a estabilidade do ser humano dentro da igreja, que va a ser espiritual, que vai ser espiritual, que se va a reproducir en cómo pensamos, que vai se reproduzir em como en pensamos cómo maduramos la vida, e como amadurecemos a vida. va a ser una expresión en el físico. Será uma expressão no físico. 80% de las enfermedades 80% das enfermidades están agarradas del alma. estão apegados à alma. Por lo tanto, podríamos decir como palabra profética E, portanto, poderíamos dizer como palavra que profética la palabra del Espíritu va a resolver el 80% de las enfermedades que a palavra do Espírito vai resolver 80% das enfermidades sin la necesidad de perder más tiempo o invertir más tiempo, sem a necessidade de perder ou investir mais tempo, sin que la sanidad de los enfermos se convierta en el eje de la iglesia. sem que a cura dos enfermos se converta no ponto central da igreja. La palabra va a traer personas sanas en el alma. A palavra vai trazer pessoas que são sãs na sua alma. Esto no tiene que ver con tu pasado. E isso não tem a ver com seu passado. Esto tiene que ver con lo eterno. Isso tem a ver com o eterno. Porque la palabra del Espíritu Que a palavra do Espírito no lleva tu alma a tu Padre. não leva a sua alma ao seu pai. No lleva tu alma a tu pasado. Não leva a sua alma ao seu passado. Ni traes tu pecado a memoria. Nem traz os seus pecados à La memória. palabra del Espíritu parte el A alma palavra do Espírito parte a alma para llevar tu esencia para levar a tua a la essência eternidad à eternidade antes de que las cosas fueran. antes de que as coisas existissem. Ese era el objetivo de la vida apostólica. Esse é o objetivo da vida apostólica. Los apóstoles estaban centrados en el alma de las personas como individuos. Os apóstolos estavam centrados na alma dos homens como indivíduos. Todo lo que nosotros pensemos corporativo Tudo o que nós pensamos corporativo se convertirá en una ilusión se converterá em uma ilusão si no tenemos una medida de alma que podamos unos a otros rendir cuentas. se não temos uma medida na alma do qual possamos render contas uns aos outros. Y yo sé que lo que estoy diciendo Eu sei que aquilo que eu estou dizendo corre los riesgos de asociación. corre o risco de associação. Yo corro el riesgo Eu corro o risco confiando en el discernimiento del Espíritu. confiando no discernimento do Espírito. Esta no es una invitación a volver a los viejos ritos de ver cómo sano el alma, E isso não é um convite para voltar aos velhos ritos de como a alma pode ser curada, para crear gentes dependientes de otras personas. para criar pessoas que são dependentes de outras pessoas. Estamos hablando de la palabra del Espíritu Nós estamos falando da palavra do Espírito para el recobro del alma humana, para o recuperar da alma humana, para volver a tener dentro de nuestras asambleas locales para voltar a ter dentro das nossas assembleias locais gente equilibrada, pessoas equilibradas, gente normal, pessoas normais, gente que esté estable, pessoas que estejam estáveis, hasta llegar a la última medida até que possam chegar na última medida de un alma regenerada, de uma alma que es regenerada, convertir a una persona impredecible que é converter uma pessoa a imprevisível por la vida del Espíritu. pela vida do Espírito. Cuando Dios creó al hombre, Quando Deus criou o homem, alma viviente, alma vivente, fue a él al que le dijo: foi a ela quem ele disse: hay algo há algo que yo te voy a pedir que no comas. que eu vou pedir a você que não comas. Por eso acá donde viene la riqueza de lo que dice, no lo dice. Por isso é que aqui vem a riqueza de o que ele disse ou deixou de dizer. Y yo no voy a decir algo que va a traer controversia, Eu não vou solo le pido que usted oiga en su espíritu la palabra. Eu não vou dizer algo que traga controvérsia, peço apenas que você ouça no Espírito Cuando essa Dios palavra. manda al hombre a señorear y a reproducirse en la tierra, Quando Deus manda o homem se assenhorear e reproduzir-se sobre a terra, lo que Dios le está diciendo a esa alma: o que Deus está dizendo a esta alma yo no tengo ningún interés de gobernar nada en la tierra. é: eu não tenho nenhum interesse de governar nada sobre a terra. Cualquier mensaje Qualquer mensagem del hombre do homem cristiano cristão poniendo a Dios gobernando en las naciones colocando Deus governando as nações, es una ocurrencia absolutamente nuestra. isso é algo que ocorreu propriamente nosso.
Lo que Dios le dijo al hombre O que Deus disse ao homem es, tú vas a gobernar. é: você vai governar. Yo lo único que quiero A única coisa que eu quero es gobernarte a ti. é governar você. Si yo te gobierno a ti, Se eu te governo, tú vas a gobernar todo lo que tengas que gobernar. você vai governar tudo o que tenha que governar. Esto es algo puntual. Isso é algo específico. Esto tiene que ver con el diseño del alma del hombre. E isso tem a ver com o desenho da alma do homem. No es tan fácil, bueno, nos perdimos, hermano, y estamos perdidos y ahora estoy salvo. No. Não, isso não se trata de nos perdemos e agora estou salvo. Não. Y ahora ya no veo la hora de que Dios... Y empezamos a agarrar versículos aislados. E agora já começamos a pegar versículos isolados. Si Dios le dice al hombre señorear, Se Deus disse ao homem para se assenhorear, lo que está diciendo es no quiero señorear. o que ele está dizendo é: eu não quero me assenhorear. Si le digo multiplicar, Se eu digo a você, multipliques, es porque yo me niego a multiplicar. é porque eu não quero me multiplicar. Porque no tengo ninguna intención de multiplicarme en la tierra. Porque eu não tenho nenhuma intenção de me multiplicar na En terra. términos naturales. Com relação ao natural, Dios le dijo, no coma del árbol. ele disse: não coma da árvore. Porque si yo puedo gobernarte a ti, Porque se eu posso governar a você, yo dejaré que tú gobiernes sobre todo lo creado. eu deixarei que você governe sobre tudo que foi criado. ¿El punto cuál era? Qual era o ponto? El fruto O fruto de la ciencia del bien y del mal. da ciência do conhecimento do bem e do mal. Dios lo que le dijo al hombre es, te pido solo una cosa. O que Deus estava dizendo ao homem era: eu peço a você somente uma coisa. Nunca digas en la tierra Nunca diga na terra qué está bien y qué está mal para ti. o que está bem e o que está mal para você. Tu alma no fue diseñada. A sua alma não foi desenhada. No estoy con ustedes, estoy hablando de Adán. Eu não estou falando de você, eu estou falando de Adão. No te diseñé. Eu não te desenhei. Es como si Dios le dijera, esto es una cuestión de ego. É como se eu dissesse: é uma questão de ego. Y acá nos vamos a entrar en una guerra de ego. E aqui nós vamos entrar numa guerra de egos. Yo digo Eu digo que está bien o que está bem y yo digo e eu digo que está mal. o que está mal. Si yo gobierno eso en tu alma, Se eu governar isso em sua a alma, todo lo que yo te envíe, em tudo que eu te enviar, lo vas a poder multiplicar, você vai poder multiplicar, sojuzgar, subjugar, governar, fructificar frutificar en el alma humana. na alma Dios humana. abdicó Deus abdicou a ser un Dios a ser um Deus sobre lo natural. sobrenatural, Sobre lo natural. sobre o natural, Para ser rey para ser rei sobre el hombre. sobre o homem. Es por eso que venido Cristo, E é por isso que, vindo Cristo, nosotros ya no hablamos más del bien y del mal. nós já não falamos mais do bem e do mal. Hablamos de falso y verdadero. Falamos acerca do falso e do verdadeiro, Porque ya nosotros no hablamos mal. Eso está mal, eso está bien. porque já não falamos mais isso está bom, isso está ruim. Porque el mal Porque- es malo Porque o mal é mal, porque es muy bueno. porque é muito bom. ¿Eh? Porque eso está bien. A ver, yo sé que ustedes nunca lo dijeron. Eu sei que vocês nunca disseram isso, Pero ¿sabe cuál es el problema de una buena persona? mas você sabe qual é o problema de uma boa pessoa? Que es igual de mala. É que ela é igual a uma má. Y ahora tengo que entrar en la parte final para ver si ustedes se distensionan un poco. E agora eu tenho que entrar na parte final para ver se vocês Me siento, aflojan un poco el Se lado. vocês afrouxam um pouco, ficam mais relaxados. Me siento como examinado. Eu me sinto como se estivesse Los sendo felicito, examinado. voy a hacer lo mismo en las próximas conferencias. E os parabenizo, vou fazer a mesma coisa nas próximas conferências.
Entonces, cuando hablamos de una idea global Então, quando nós falamos de uma ideia global y empezamos a hablar de vínculos que van a ser nuestros, olvídese que este es el último tema que toco así, después entramos a otros en las otras participaciones. Isso. Eso. Soy el único desprolijo que no puedes traducir, hermano, perdón, yo me doy cuenta. Porque cuando vamos al campo, Porque quando nós vamos ao campo, ¿cómo se traduce esta falta de conocimiento del alma humana? como se traduz a falta de conhecimento da alma humana? ¿A qué se parece un ser humano A que se parece um ser humano cuya alma cuja alma no ha sido discernida não foi en la discernida comunión de los santos na comunhão dos santos y en la vida de apóstoles y profetas? e na vida de apóstolos e profetas? Traduce así. Traduz assim. Este es estilo popular cordobés. Esse é o estilo popular cordobês. ¿Qué le pasó si era tan bueno? O que lhe aconteceu se ele era uma pessoa tão boa Y dejó a la esposa. e deixou a esposa? No era bueno. Ele não era bom. Solo era bueno y malo. Era somente Bueno y malo. bom e mau. Cuando a Jesús le dijeron no me llamen bueno, Quando Jesus disse, ele disse, não me chamem de bom, porque él manejaba el código. era porque ele administrava esse código. Mañana me van a decir que soy malo. E amanhã vocês vão dizer que eu sou mau. Porque lo bueno y lo malo Porque o bom e o mau es una misma naturaleza. é uma mesma natureza. Si usted tiene un buen marido, Se você tem um bom marido, se lo aseguro que será malo. eu te asseguro de que ele será mau. Si usted tiene un buen pastor, Se você tem um bom pastor, le aparecerá el malo. aparecerá o mal. No estamos en la búsqueda de buenas Não personas. estamos à busca de boas No pessoas. estamos para juzgar a las malas Não personas. estamos para julgar as más Estamos pessoas. para que apostólica y proféticamente Estamos para que apostólico resurja lo verdadero se busque o y ponga en verdadeiro evidencia lo falso. e ponha em evidência o falso. Aunque a veces la gente parezca buena, Ainda que às vezes as pessoas pareçam a boas veces parezca mala, e se pareçam más, el desafío de nuestros vínculos es lo o verdadero. desafio dos nossos vínculos é o verdadeiro. Si es verdadero, Se é verdadeiro, tiene solución. tem solução. Aunque no sea todo lo bueno que yo quiero. Ainda que não seja todo o No bom que tiene eu mi quero. perfil. Eu não quero meu perfil. Pero el alma está cobrando naturaleza verdadera. Mas a alma está recuperando a natureza verdadeira. Verdadero hijo. Verdadeiro filho. No maravilloso. Não maravilhoso. Qué hermoso obrero. Qué hermoso obrero. Que lindo obreiro. Este é. Como me dijo un pastor una vez, me presentó un colaborador. Como um pastor que me apresentou um colaborador uma vez. ¿Sabe usted que una traducción para Caleb es perro fiel? Você sabe que uma tradução para Caleb. Caleb é cachorro fiel, cão fiel. Y me lo presentó, este es mi perro fiel. E ele me apresentou dizendo, esse é o meu cachorro fiel. A los 2 años lo fui a visitar de nuevo y el colaborador se le había ido. E 2 anos depois eu fui visitá-lo e esse colaborador tinha ido embora. Le hizo juicio. E lhe fiz o juízo. O sea, el perro Ou seja, o cachorro empezó a morder por todos lados. começou a morder por todos os lados. Porque si es bueno, Porque se ele é bom, es malo. é mau. Esta palabra viene para advertirnos como generación. E esta palavra vem para nos advertir como geração. No podemos seguir invirtiendo tiempo, Não podemos seguir investindo tempo, dinero, dinheiro, conferencias, conferências, sin tener entre nosotros por el espíritu de profecía sem ter entre nós por espírito de profecia un discernimiento de lo verdadero um discernimento do verdadeiro y de lo falso e do falso por encima acima de lo bueno y lo malo. do bom e do mal. Voy a terminar Eu vou terminar cuando me diga ahí. quando o cronômetro me disser. Así que, amados, Assim que, amados, cuando oramos cosas ahí, Señor, gobierna mi casa, Dios quando hace nós así. oramos e dizemos, Senhor, governa minha casa, Diríamos en Córdoba, diríamos em Córdoba. ¿entendé por seña? Você entende isso por sinal, como código? Oh, Señor, gobierna Argentina. Oh, Senhor, governa a Argentina.
Si hay algo que Dios nos enseña, Se há algo que Deus nos ensina, es a no hacer lo que hace un alma no regenerada. é a não fazer o que faz uma alma não regenerada. Yo tengo buena gente en la iglesia. Eu tenho boas pessoas na igreja. ¿Hasta cuándo? Até quando? 10 años, 10 anos, 20 años, 20 anos, 25. 25. ¿Sabe lo que es tener un problema con una persona a los 25 años en la iglesia? Você sabe o que é ter um problema com uma pessoa que já está há 25 anos na Usted no, igreja? a usted no le hace falta estudiar demoniología. Pastor, você não precisa estudar demonologia. Quiero darme a conocer. Mire, si la voluntad de Dios es darse a conocer, Escute, se a vontade de Deus é dar-se a conhecer, servir es darse a conocer. servir é dar-se a conhecer. Y esto implica si otra vez estaré o no, o nos volveremos a ver. E isso implica Não, sério. dizer se nós vamos estar ou nos veremos ou não mais uma vez. Yo creo que la labor principal del diablo Eu creio que o principal trabalho do diabo es hacerle perder el tiempo a las generaciones. é fazer as gerações perderem tempo. Si puedo hacerte perder el tiempo, Se eu posso te fazer perder tempo, el diablo ha hecho un gran trabajo. o diabo fez um grande trabalho. ¿Sabe lo que son 5 años? Você sabe que são 5 anos. Y mira qué bueno que E olha era. que bom que ele é. Vio que para los padres todos los hijos son buenos. Você sabe que para os pais todos os filhos são bons. Gracias a Dios tengo buenos hijos. Graças a Deus eu tenho bons filhos. Y usted dirá, ¿y cuándo nos pasó eso en la historia? E você se pergunta, quando isso nos aconteceu na história? Ayer. Ontem. Entonces su pacto eterno, Então, o pacto eterno, Dios le dice al hombre, Deus disse ao homem, todo lo que está creado lo puedes gobernar. tudo que foi criado você pode governar. Todo lo demás pasa por la cabeza de un religioso. Todas as coisas demais disso passam pela cabeça de um religioso. glorifico, Señor, por la hermosura que hiciste. Ô Senhor, te glorifico pela formosura que fizeste. Si supiéramos que Dios ni sabe de lo que nosotros le hablamos. Se soubéssemos que Deus nem sabe das coisas que estamos falando com Ele. Yo doy gracias a Dios porque Dios me dio un auto. Eso solo cae en la cabeza nuestra. Eu dou graças a Deus que Deus me deu um carro. Não, e Isso é está coisa que bueníssimo, entra porque só isso na nossa cabeça. ¿Usted se cree que Dios puede saber lo que es un auto? Você acha que Deus pode saber o que é um carro? Sí. No, y no digo nada. La casa y el auto. Si soy americano, casa y auto. Se eu sou americano, casa e carro. No, porque al principio, Não, porque a princípio, todo lo que para ti y para mí son cosas, tudo aquilo que para você e para mim são coisas, en el principio, no princípio, todo era Cristo. tudo era Cristo. Y todo ese Cristo, E todo esse Cristo, y todo ese Cristo fue expresado en la creación e todo esse Cristo foi expressado na y criação confiado en el alma del hombre. e confiado à alma do homem. Cuando el alma del hombre se rompe, Quando a alma do homem se quebra, como se quebró el vaso en las manos del alfarero, assim como se quebrou o vaso nas mãos do oleiro, el alma humana en todas las escrituras fue reemplazada. a alma humana em toda a escritura foi substituída. ¿Sabe qué? Sabe por quê? En Pelo todo quê? lo que son las sombras del antiguo pacto. Em tudo aquilo que são as sombras do antigo pacto. Cada cosita que usted lee Cada coisinha que você lê de cómo se construyó el templo de como o templo foi construído es un pedazo añico del alma humana é um pedaço nanico pequeno da alma humana que debió de ser que deveria de ser expresado expressada porque se rompió aquí. porque algo se rompeu aqui. El escritor a los hebreos, O escritor aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 9, al hombre le lleva 9 capítulos. ao homem levou 9 capítulos De 13 es muchísimo, de 13, e isso é muito, es mucho. é muitíssimo, 70%. 70%, Para llegar a la conclusión, para que pudesse chegar à conclusão ¿por qué el pacto se había vuelto antiguo y viejo? de por que o pacto se tornou antigo e velho. Porque a lo único que se le llamó viejo pacto es el que hizo con Moisés, Porque no o- a los demás pactos. E
Porque o único que ele chamou de velho pacto foi o que ele fez com Moisés, não os demais pactos. ¿Por qué? Porque estaba llena de imposiciones. Por quê? Porque estavam cheios de imposições. No, y en la Biblia usted tiene muchos pactos. E na Bíblia você tem muitos pactos. Pero el único que se volvió viejo Mas o único que se tornou velho fue el de Moisés. foi o de Moisés. Porque fue el de Moisés Que foi o de Moisés, a donde se fue reconstruyendo aonde se foi reconstruindo los pedazos hechos añicos del alma humana. os pedaços nanicos da alma humana. Y el escritor a los hebreos lo dice. E o escritor aos Hebreus o diz: Hay un solo problema con ese pacto. há só problema com esse pacto. No puede hacer limpia la conciencia del hombre. Ele não pode tornar limpa a consciência do homem. ¿Y sabe usted lo que es la limpia conciencia? E você sabe o que é uma Sí limpa lo sabe. consciência? La capacidad que tenemos A capacidade que temos de renunciar de renunciar a una toma de decisión. a uma tomada de decisões. En términos Com relação a la naturaleza humana, à natureza humana, en los órdenes de la manifestación nas ordens de manifestação del propósito eterno de Dios. do propósito eterno de Deus. La conciencia A consciência es la que discierne é aquela que discerne entre el bien y el mal. entre o bem e o mal. Pablo dice, yo he servido a Dios Paulo disse: eu servi a de Deus limpia conciencia. de limpa consciência. Es decir, renuncié Ou seja, eu renunciei a decir a dizer lo que está bien o que está bem y lo que está mal. e o que está mal. Eso que de dio agudeza y nos va a venir a nosotros. E isto que nos deu agudeza e vai vir a nós. ¿Sabe usted la energía que lleva saber si algo está bien o está mal? Você sabe quanta energia se gasta saber o que está bem para saber o que está bem ou está mal? ¿Nunca hablaron de eso en el matrimonio ustedes? Vocês nunca falaram disso no casamento? ¿Estará bien? Você está bem? Y empezamos, sí, está bien, porque si está bien, ¿qué tiene de malo? E começamos a falar, porque se está bem, o que tem de mal? En esa vida de cada uno de nosotros Nesta vida de cada de nós, se pone en riesgo todo lo que hablamos acá. tudo se coloca em risco, tudo aquilo que falamos aqui. Llegamos a la iglesia, hacemos la reunión con los colaboradores. Nós chegamos na igreja, fazemos a reunião com os Lo que colaboradores. oímos, E o que ouvimos, ¿con qué nos quedamos y con qué no? com que nós vamos ficar e com que não. Y empezamos, esto está bueno, E vamos dizer, isso está bom. esto... Isso, Y es como un juego de azar, e isto começa a ser como um jogo de azar, que le pegamos a 10 bien que pegamos 10 coisas bem, hasta que una le pega mal. até que uma é mal, ruim. Y vuelve cíclico, E isto se torna algo porque ahí cíclico, donde las tinieblas hayan lugar en nuestras vidas. porque é aí onde as trevas acham lugar em nossas vidas. Dice que todo fue inválido Diz que tudo se tornou inválido, porque no podía limpiar la conciencia, dice Hebreos 9. porque Hebreus 9 diz que ele não podia limpar a consciência. Ahora, Agora, la pregunta es, a pergunta é, ¿qué queda cuando vemos un alma que ha entendido esta limpieza de conciencia por la obra de Cristo? o que resta de uma alma humana Em sua que alma. entendeu a limpeza da consciência pelo Espírito na sua alma humana? A eso la Biblia le llama un ministro. A Bíblia chama isso de ministro. ¿Y a dónde está el cuadro? E aonde está o quadro? En Hechos de los Apóstoles, donde dice que profetas y maestros, Em Atos dos Apóstolos, onde diz que profetas e mestres, ministrando estos al Señor. ministrando eles ao Senhor. ¿Qué es ministrar al Señor? O que é ministrar ao Senhor? Es una posición ante Dios, É uma posição diante de Deus, a donde estoy aonde estou, sin una decisión tomada. sem ter tomado uma sequer decisão. Por eso es Por isso é, que si usted como yo alguna vez se pregunta, ¿cuándo el Espíritu Santo por isso é que se você como eu pergunta quando o Espírito Santo dirá dirá en nuestros días, em nossos dias, apartadme separai-me a Bernabé y a Saulo? a Barnabé e a Saulo, Eso sucederá e isto acontecerá cuando nosotros no los hayamos separado. quando nós não os hajamos separado, Primero, primeiro en nuestra alma, em nossa alma, que ha renunciado que renunciou a tomar esa decisión. ao tomar essa decisão.
Por eso es que si hay un momento más en la otra porción, Por isso é que se houver um momento mais na solo outra un poco porção, más, porque creo somente um pouco mais, porque creio que en este punto, que neste ponto, que puede ser menor a todo lo que vamos a oír, que pode ser menor diante de tudo aquilo que vamos ouvir, la administración, a administração, entendimiento entendimento y operación e operação del alma humana da alma humana, cuando va siendo transformada quando vai sendo transformada a la imagen de Cristo. à imagem de Cristo, La acción a ação es puntual. é específica. A ver, puedo administrar esa transformación. Ou seja, eu posso administrar essa transformação. No tengo todas las respuestas, Não tenho todas as pero respostas, tengo una palabra para poder compartir con ustedes. mas tenho uma palavra para poder compartilhar com vocês. La evidencia A evidência de que mi alma de que a minha alma está siendo salvada está sendo salva en términos com relação de la manifestación del propósito eterno da de Dios, manifestação do propósito eterno de Deus es que cada vez sé menos, é que cada vez menos sé tomar una decisión toma-se uma decisão sin oír la voz de Dios. sem ouvir a voz de Deus. Una persona cuya alma está siendo transformada a la imagen de Cristo Uma pessoa cuja alma está sendo transformada à imagem de Cristo se parece más en lo natural se parece mais no natural a alguien que no sabe muy bien como el viento hacia dónde va a alguém que não sabe muito bem aonde o vento y vai que no tiene que tener una explicación de una visión de acá 10 años. e que não tem que ter uma explicação de uma visão daqui a 10 anos. Sabe ir de acá 10 años, Sabe ir daqui a 10 anos, pero no es una sentencia, mas isso não é uma sentença, porque en la medida que oímos su voz porque na medida em que ouvimos a sua voz, va a producirse una transformación, isso vai produzir uma transformação, pasos certeros passos certeiros que nos van a posicionar que vão nos posicionar de manera global. de maneira global. Dios no está para hacer una obra Deus não está para fazer uma obra por encima de nosotros. acima de nós. Él decidió Ele decidiu gobernar el alma humana governar a alma humana y que el alma, e el hombre que a regenerado alma, o homem regenerado, pueda gobernar possa governar aquello que Dios dio a gobernar. aquilo que Deus lhe deu a governar. Aquello que dio a gobernar Aquilo que Ele lhe deu a governar que es coherente a su manifestación eterna. e que é coerente à sua manifestação Si es eterna. hacer flotar un arca, Se é fazer uma arca flutuar, flotará. flutuará. Si es hacer avanzar un ejército, Se é fazer um exército avançar, se ganará una batalla. uma batalha será ganha. Si es ir por todo el mundo, Se é ir por todo mundo, no se va a todo el mundo, não vá a todo o mundo, porque corramos de un lado para otro. porque corramos de um lado para outro. Si podemos Se podemos llevar nuestra alma levar a nossa a alma la conciencia limpia, a uma consciência limpa, de liberarnos de las tomas de de decisiones liberar-nos das tomadas de decisões que retrasan el propósito eterno de Dios. que atrasam o propósito eterno de Deus. Estamos a minutos Estamos a minutos de ver lo que creíamos que pasara dentro de años. de ver aquilo que criamos que aconteceria apenas dentro de Vamos a anos. estar de pie unos momentos. Vamos por estar de favor. pé por uns momentos. Yo le pido, por favor, Eu quero te pedir, por favor, que allí donde está, que aí onde você está, tenga una palabra de oración. tenha uma palavra de oração. Yo sé que nuestra tendencia Eu sei que a nossa tendência es vernos más masivos. é ver-nos mais massivos. Estamos reunidos, Estamos reunidos, estamos oyendo, estamos ouvindo, estamos en un encuentro global y representativo. estamos em um encontro global e representativo, Pero en este momento mas neste momento es algo con nosotros. é algo conosco. Son 2 minutos. São 2 minutos. Vive Jehová Vive Jeová y vive tu alma. e vive a tua alma. He encontrado Eu encontrei
no al hombre perfecto. não o homem perfeito. No encontré al ministro perfecto. Eu não encontrei o ministro perfeito. Elías lo podríamos usar como ejemplo y como no ejemplo. Poderíamos usar Elias como exemplo ou como não exemplo. Pero Eliseo, independientemente de su pacto, Mas Eliseu, independentemente do seu pacto, sin lugar a duda tocó lo eterno. sem sombra de dúvidas, tocou o eterno. Yo quiero de ti porque tu alma vive. Eu quero de você porque a sua alma vive. Tú no eres uno de los profetas que profetiza y te vuelves a tu casa. Eres un profeta. Você não é um profeta que vem, profetiza e volta para sua casa. Por Você favor, é um profeta. trate de contextualizar Trate de contextualizar lo que está diciendo Eliseo. Esto no está en las escuelas. o que Eliseu está dizendo, e isso não está nas Él escolas. había viajado por las escuelas de profetas. Ele havia viajado pelas escolas de profetas. Eliseo pudo ver el alma de Elías. Eliseu pôde ver a alma de Elias. Vive Jehová Vive Jeová y vive tu alma. e vive a tua alma. Los próximos días Nos próximos dias habrá una identificación haverá uma identificação de la vida del alma da vida da en alma nosotros. em nós. Eso va a traer los vínculos, Isso vai atrair os vínculos, una nueva manera de la formación del cuerpo. uma nova maneira da formação do corpo. Almas Almas siendo transformadas sendo transformadas a la imagen de Cristo. à imagem de Cristo. Todos los hombres y mujeres Todos os homens e mulheres que operaron en el ministerio según el orden de Melquisedec, que operaram no ministério segundo a ordem de Melquisedeque operaron en esta realidad, operaram nesta realidade. identificaron Identificaram el alma, a alma como ese elemento como elemento de transformación. de transformação. Jesús vino y dijo, ¿qué es una oveja? Jesus veio e disse: o que é uma ovelha? Si una oveja se pierde, Se uma hermano, ovelha se perde, irmão, y no tiene la ayuda del pastor, nadie la puede encontrar. e não tem a ajuda do pastor, ninguém a pode encontrar. Eso es un alma que no es gobernada por Dios. E isso é uma alma que não é governada por Deus. Si el pastor no deja todo y la va a buscar, se pierde. Se o pastor não deixa tudo e não a vai buscar, ela se perde. Jesús habló del alma y dijo, la moneda perdida. Jesus falou da alma e falou acerca da moeda ¿Cómo perdida. vuelve la moneda al bolsillo de su dueño si alguien no la sale a buscar? Como pode esta moeda voltar ao dono do seu El alma bolso do tiene seu dono se alguém não vai buscar? El alma tiene una condición A alma tem uma imposible condição impossível de cobrar el eje de recuperar o eixo si no ponto, vuelve al gobierno absoluto de Dios. se ela não voltar ao governo absoluto de Deus. Ya sea que seas una persona recién añadida al reino, Ainda que seja uma pessoa que recém foi acrescentada o ao estemos reino, desarrollando tareas ministeriales, ou estejam desenvolvendo tarefas ministeriais, el alma está a alma está operando en nosotros operando em nós. y no es un adversario, E não é uma no adversária. es una contra, Não é alguém que está lutando contra. es una sustancia. É uma substância. Jesús le llamó bienaventurados los La mansos operación en de la- el espíritu. Jesus chamou de bem-aventurados mansos no espírito. Así está escrito, pero la idea es del caballo que galopa conforme al jinete delante del rey. É assim que está escrito, mas a ideia é como o cavalo que cavalga conforme o ginete, o cavaleiro que está em cima dele. Los que andan por el campo, pero cuando pasan delante del rey se vuelven mansos Aqueles que andam pelo campo, mas quando passam diante do rei se tornam mansos y hacen todo lo que tenían que e hacer. fazem tudo aquilo que deveriam fazer. Damos gracias a Dios Damos graças a Deus. porque eso comenzó a suceder en nuestra generación. Porque isso começou a Y acontecer em vamos a nossa ver geração. los tiempos E redimidos. vamos ver os tempos Amém. sendo redimidos. Amém.